nós? A gente vai abrir agora para uma série de perguntas e respostas, tá bom? Vai ser uma série ótima de 1h30. Então, tudo que vocês quiserem perguntar e que eu não souber responder, a gente pede ajuda aos universitários, tá bom? Então, a gente falou um pouquinho sobre essa relação com Deus. As perguntas não necessariamente devem estar restritas ao tema abordado, a gente vai ter tempo para responder, certo? Mas fiquem à vontade para perguntar, ou sobre coisas de ontem, ou coisas novas, e também sobre o que a gente debateu no chat, tá bom? Quem começa? Eu queria que você me desse uma interpretação sobre Mateus 10, não sei se, eu não me lembro o versículo, onde Deus fala que Ele não veio aqui para trazer paz, mas que... Jesus, né? Eu não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada. Os filhos vão se rebelar contra os pais, as sogras contra as noras, contra as sogras. Você podia Nem precisava de Jesus dizer isso para isso acontecer. É uma causa antiga essa, mas na verdade seria uma leitura, sempre entender que a leitura ao pé da letra vai gerar conflito. Nunca vai gerar aprendizado, vai gerar conflito. A gente percebe que seria contrário à lei de caridade se essa pregação fosse... No próprio Evangelho do Espiritismo tem um capítulo que explica isso, né? Você pode ler lá com muito mais propriedade, mas eu não vou me furtar a responder. A ideia de trazer a espada não é que ele quer conflito. É porque se eu tenho, por exemplo, um sistema de crenças enraizado, como o farisaísmo judeu, e Jesus chega falando que não é a lei da força, do italiano, do dente por dente, do olho por olho, e sim o amor, ele vai quebrar o paradigma e vai gerar conflito. Porque quando eu chego na minha casa dizendo, não, tem que amar o inimigo, você é louco? Não, mas ele é louco, amar o inimigo que entra aqui, sequestra nossas filhas, estupra, mata, escraviza o nosso povo. Mas pô, ele é louco. Então, quem acreditou e começou a chegar em casa dizendo isso, começou a ter aquele conflito. Porque quando você realmente passa a viver uma vida mais espiritual, você parece um doido. Você não quer se vingar, aí as pessoas dizem que você não tem personalidade. Certo? A pessoa aprontou com você e você, deve ter feito alguma coisa com ela, estou pagando, então vamos para a bola para frente. Não, você não sabe se impor, você não tem orgulho próprio. Para o mundo, a proposta do Evangelho é loucura, como diz Paulo. É loucura para o mundo. Então, naturalmente, quando você começa a experimentar aquilo com mais veemência, vai gerar conflito. Como é que o conflito é diminuído? Quando você, na sua mudança, não tenta impor aos outros. Então, é a minha mudança, é o meu processo. Eu não vou impor isso a ninguém. Né? Então, é nesse sentido. O conflito vai acontecer porque essa mudança vai ser tão radical que vai chocar quem está no modelo velho de pensamento, de religião, de contato com Deus, de fé. E, claro, acontecer os conflitos, né? Estão acontecendo. Ainda hoje, mas bem menos do que no passado. Bem menos. A gente está aqui numa ilha em que há pouco tempo católicos e protestantes se matavam na Irlanda. Então, hoje em dia já tem, né? A gente tem visto que o conflito está diminuindo. Não, mas o conflito entre as famílias, isso... Mas acontece porque, desde que o mundo é mundo, mas ainda assim eu acho que os conflitos entre as famílias hoje são menores do que no passado. No passado se matava mesmo. Mas no passado se matava. Você matava as pessoas, você fazia isso com muita tranquilidade, tinha duelo. Vamos duelo, você me traiu, vou lá no duelo, matava o outro e era considerado justo. Então a gente tem que ver, para a gente analisar de forma mais lúcida, mais coerente o processo, a gente tem que pegar o espectro histórico. Se eu pegar só hoje, eu vou ver atraso. Se eu pegar o contexto, eu vou ver avanço. Se eu chegar e dizer, como é que ainda se mata pessoas na cadeira elétrica? Atraso. Se eu pensar, meu Deus, a gente se choca porque mata pessoas em cadeira elétrica. Avanço. Né? Quando você vê disputas políticas no parlamento, um deputado esculhambando com o outro, quando você vê campanhas políticas, o pessoal com a bandeira lá no Brasil, vermelha e amarela, PT, PSDB, esquerda e direita, lá no Brasil, aquela cor bem assim, né? Tal, aquela raiva todinha.
que você pensa, isso é a substituição de lanças e de espadas, avança. Em vez de estar se matando, os brasões não são mais de famílias, de castas, de poderes que tomam do outro, de reino que toma do outro, de pai que mata, de filho que mata pai para tomar o reino. Não, não tem mais os brasões. São partidos, mas não tem aquele peso, aquela força. Vai diminuindo, batendo um dia. A gente consegue ser muito mais leve do que a gente é, mas a gente já é muito mais do que a gente já foi. Essa é a visão. Essa intimidade com Deus pode ser também com o seu guardião, ou seu mentor, ou também pode ser com Jesus? Porra, você sugere? Eu assim, veja só. Eu acredito que fazer um DDD é mais eficiente. Estar direta com Deus. Certo? Todos nós temos irmãos espirituais que estão conosco na tarefa. Certo? Mas eles estão servindo a quem? Eu vou pedir a papai. Quem ele vai mandar para resolver? Certo? Fica por conta dele. Se eu, por exemplo, tivesse, eu tenho uma mediunidade bem ostensiva, eu vejo diariamente, ficaria mais fácil para mim desenvolver essa... Quando eu converso com Deus, Ele vai manifestar esse amor de que modo? Através das pessoas, encarnadas ou desencarnadas. Eu vou sentir a aproximação dele. Eu vou sentir, eu vou estar mais apto a permitir minhas intuições. Porque Deus tem toda essa pleiade de seres que servem a Ele. Entende? Então, assim, por que é importante isso? Porque nós não podemos transformar somente Deus em objeto de cultuar. Entende? Os outros são irmãos de caminhada. A gente tem que entender isso porque as pessoas frustram, Deus não. As pessoas decepcionam, Deus não. Agora, Jesus sim, é mensagem direta dele, representação dele, para a gente talvez ficar até mais próximo, porque como ele esteve aqui encarnado, a imagem, a presença, as falas, os contextos dele, torne isso para nós mais concreto. E Deus é uma coisa um pouco mais abstrata, né? Em Jesus ele se fez carne, digamos assim, é uma objetificação. Para muita gente pode ficar mais fácil o diálogo. Nada que impeça também que você, se você achar que tem que fazer esse contato com o guardião. Agora, é como se eu vou me aconselhar com meu irmão ou com meu pai, entende a diferença? É mais ou menos essa. Mas aí, nada impede que você também desenvolva intimidade com os demais. Mas em nome dessa intimidade, você não pode perder intimidade com quem é principal nesse processo, que é Deus. Eu quero falar sobre evangelização com crianças. Claro que eu tenho uma família, tenho um marido, e quando o marido está em casa, os filhos viram e falam para o pai: vamos com a gente? O pai nunca quer vir e acaba: por que eu tenho que ir se meu pai não vai? Você me obriga a ir se meu pai não quer ir? Ele pode escolher e eu não? Aí você diz porque ele é quem paga as contas. Mas eles podem ficar. Não, você está dizendo, seu pai não vai porque ele é o pai e paga as contas e você é filho e obedece. Mas obedece quem? A mãe? A mãe. A mãe. Sim. Ele diz assim, você não vai para o evangelho com sua mãe? Ele faz isso? Não, mas ele fala: se você quiser ficar, você fica bem à vontade aqui com o papai. Mas aí você tem que conversar com ele então. Olha, se você não quiser, você já tem uma personalidade formada, você é um adulto, agora me permita levar a criança para ter esse contato com Deus. Então, por favor, não me desautorize. Porque isso é uma coisa ruim no casamento. Ele disse que ele não desautoriza, que ele não se impõe. Mas acontece, você está dando a ele uma liberdade que eu não quero que ele tenha ainda. Então você tem que chegar no acordo. Por favor, quando eu disser que eu quero que ele vá, você vai dizer o seguinte: faça o que sua mãe pedir. Essa é a frase clássica. E se a pessoa discorda do que o marido ou a esposa diz para o filho, essa discordância tem que ser na intimidade do casal, no quarto. Não achei legal o que você fez, mas nunca na frente da criança, senão ela sente que tem conflito e desautorização. Então você tem que chegar, primeira pessoa para conversar com ele: você está tirando de mim o direito que eu quero ter de evangelizar meu filho. Então deixa para quando ele tiver autonomia escolher não ir. Enquanto eu puder, eu vou repetir o evangelho e aí pronto. Agora, eu ir para o evangelho, você ficar aqui vendo Netflix, você fica aqui se quiser, até eu ficava vendo Netflix. Então nessa idade, frase da minha infância na Paraíba: e menino tem querer. Entendeu? Conheço várias pessoas, mas muita gente, e eu estou entre elas, que fazia evangelho irritadíssimo. Eu tinha crise de riso.
Minha mãe abriu, eu começava a rir, minha mãe ria o tempo todo. E ela lá, faz, não. Eu tenho um amigo meu que a mulher dele faz assim, quando os filhos estão assim, ou ele está fazendo trabalho, ela faz. Ela fica com vontade de dizer uma coisa, ela faz, tu é de Deus que eu sei. É um poeta lá da Paraíba, chama Merlano Maia. A esposa dele, Raquel, faz, tu é de Deus que eu sei. Entendeu? É vontade assim, miserável, para, tu é de Deus que eu sei. Então, você vai fazer porque eu quero que você faça, é importante. Se você não quiser, mas eu plantei, né? Aí a pessoa sai, deixa de ser espírita, mas a gente fica na cabeça, não sai não. É como um chiclete. Não adianta, você roda. Você muda de religião. Eu conheço pessoas que são evangélicas hoje. Aí eu chego assim, e aí, como é que tá lá? Não, é porque assim, eu gosto mais do movimento evangélico, gosto mais animado, não tem mais música, não sei o que. Mas e a reencarnação? Cara, eu não consigo tirar da cabeça não. Não adianta. Eu tava com um amigo meu, ele contando, né? A senhora tava lá e o pessoal, essa criança nasceu com esse problema, filho do pastor, como é que pode? Aí, o que é que tu acha que o fulano faz? No espiritismo explica bem rapidinho isso. Entendeu? Se você quiser, agora, fora do espiritismo não tem como explicar isso aí não. Mas se você quiser, não quero não. Tudo bem, mas quer dizer, ele tá lá, mas ele não consegue se desligar dessa concepção, porque é justiça. Bem justiça assim, bem clara. E não assim, uns nascem para a honra e outros para a desonra. Uma interpretação rasteira para explicar o inexplicável. Leia esse versículo a partir dessa perspectiva, não aprofunda a exegese dele e faz uma exegese. Você está falando da gente conversar sempre com Deus. Quando a gente sempre conversa com Deus, você fala, estou precisando disso ou daquilo, e me ajuda que eu quero aprender humildade, por exemplo. E você sempre responde. Você se encontra na situação, não faz o que deveria, não foi humilde, coisa assim. Eu falo, nossa, perdi a oportunidade de ser humilde. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. A gente começa a ficar assim, melhor talvez não pedir, porque se a gente pede, Deus faz. E a gente fica nessa situação meio embaraçosa. E é aquele ponto que o senhor fez bastante vezes, de que a gente sente que não merece. Nessa situação a gente continua fazendo, apesar de sentir que perdeu as oportunidades, porque... Você perdeu aquelas oportunidades, não todas. Sempre lembre disso. Você perdeu aquelas, não todas. Você não sabe quantas Deus vai te proporcionar. E o comportamento não muda porque eu decidi. Tem um condicionamento. Eu deixo a chave do meu carro toda vez aqui. Mas eu decidi que agora eu vou deixar aqui. O que é que eu faço quando eu vou buscar no outro dia? Porque o condicionamento. Você sabe quantas vezes eu tentei entrar aqui no carro do outro lado, onde eu entro? Ontem eu peguei o Fernando, ele foi me pegar no hotel, eu corri tão rápido do lado do que ele foi pro outro. Não, Fernando, eu peguei você. Entendeu? Corri, ele caiu, eu disse, eita, André, sai aqui, volta. Eu conversei com o pessoal que foi me pegar aqui, e quando você sai nessas estradas da Europa, que não é igual aqui, e você está na outra mão, de vez em quando entra na outra mão. Condicionamento. Então, assim, eu vou repetir. Olha o psiquismo de quem entende processo e não culpa. Um clássico da biografia da tentativa e erro com acerto. Thomas Alvin Edison. Da lâmpada elétrica e do tataraneto Data Show. Né? Esse é o tataraneto da lâmpada elétrica da GE, a primeira, aquela de fileto. Depois de da milésima tentativa, tinha um cara no laboratório lá, com uma qualificação que ele tinha, o mesmo currículo, a mesma competência, olhou para ele e fez, doutor, mas desista, milésima vez se eu tento fazer essa lâmpada ficar acesa. Na cabeça desse cara, o que ele tinha cometido? 1000 erros. Aí ele responde, não, agora é que eu não paro, agora que eu continuo. Por quê? Porque eu sei 1000 formas de não fazer a lâmpada elétrica. Então ele viu o quê? A aproximação do acerto. O que aconteceu depois de algumas experiências a mais?
tirou o oxigênio, criou um vácuo, o filamento não explodiu, a lâmpada ficou acesa. Por isso todo mundo sabe quem é Thomas Alva Edison, mas ninguém sabe o nome do idiota que pediu para ele parar. Desculpa, esse meu irmão que pediu para ele parar. Certo? Ou seja, ele não estava concentrado em sentimento de erro, ele estava entendendo como a aproximação do acerto. Então eu decidi deixar de falar mal dos outros, coisa que eu sei que vocês já conseguiram, obviamente. Né? Então eu decidi. Então o que é que você faz primeiro? Bom, eu decidi, mas papai, eu não vou conseguir amanhã, nem depois de amanhã, nem mês que vem. Então eu quero fazer comigo um combinado, eu quero diminuir o tempo. Eu vou colocar você pode fazer o seguinte, você coloca seu timer no telefone, sair, fui para casa de uma amiga minha. Aí eu boto, toca de 10 em 10 minutos. Toda vez que ele tocar, você para de falar dos outros. Ele tá lá, porque fulano. Não, eita, não. Aí fala do clima, sabe? Fala assim, eita, esse negócio como é que tá? Será que vamos rezar sabe? Pelos muçulmanos que estão lá em Alepo? Você muda, você vai criando um condicionamento de mudança de comportamento. Se bem que essa mensagenzinha já vem. E às vezes a gente está falando alguma coisa comigo. Aí você para, cala a boca, não tem assunto. Aí eu falei, em vez de 30, falei 29 minutos. E você acha que avança como? É desse jeito, ó, 1 minuto a menos de falar. Espírita não fala dos outros, né? Espírita pede prece. Você já assim faz. Eu queria contar um negócio para vocês sobre Gilberto. Porque ele está precisando de nossas preces. Aí você mete o pau no cara. Depois que você destruiu, você faz, tá vendo que ele está precisando de nossas preces? Então, não é esse sentido. Aproveitar para muita gente querer saber o que é isso aqui, né? Então eu vou aproveitar e responder. Esse aqui é o símbolo da Fraternidade Sem Fronteiras. É uma ONG criada no Brasil, que ajuda crianças na África, em Madagascar e em Moçambique. São esses os países mesmo, né, que eu citei, corretos? E ainda no Brasil está ajudando as crianças que nasceram com microcefalia e agora as pessoas que estão vindo em desespero da Venezuela para o Brasil. Inclusive lá a gente está passando pelo mesmo sentimento, governadores tentando fechar a fronteira para que eles não entrem, certo? Então, essa ONG atinge milhares de vidas com $50 por mês, porque ela também tem a versão dela em inglês. Eu acho que é Fraternity Without Borders, que tem aqui, já foi registrado. Você pode ajudar. Gilberto, que está ali, levanta por favor. Gilson, desculpa, Gilson, levanta por favor. Gilberto. Pois é, rapaz. Gilson, não disse Gilberto, Gilson. Gilson, ele vende livros espíritas aqui no Reino Unido e toda a renda é para a Fraternidade Sem Fronteira. Inclusive, como eu não pude trazer meus livros, quem quiser, qualquer um deles, ele está indo em maio agora, Gilson, você dá o nome para ele e paga, tá? Por favor. Que ele traz os livros que você quiser na vinda dele, tá bom? Então é uma forma da gente ajudar. Esse trabalho é belíssimo e se vocês quiserem conhecer mais desse trabalho, final de semana que vem, em Campo Grande, a partir da sexta-feira até o domingo, estaremos fazendo o 2º Congresso da Fraternidade Sem Fronteira, com transmissão pelo Web Rádio Fraternidade. Estarão lá Divaldo, eu, Haroldo, Braulio Bessa, aquele poeta maravilhoso, certo? A irmã Aila. É um congresso para a gente falar sobre esse trabalho maravilhoso, né? Que muita gente faz assim, mas como é que no Brasil a gente está ajudando criança da África? Fraternidade sem caridade não tem endereço, certo? Nós temos pobreza no Brasil? Temos, mas na África muito, muito mais severa, infinitamente. Então, se você quiser, se dispuser a ajudar, será bem-vindo. Ô Sandro, teria uma fórmula mágica de reunir todos os centros espíritas do Reino Unido? O que deveria ser feito, trabalhado, para que todos os centros se unissem e trabalhassem em conjunto? Essa é a minha pergunta. Um dia a gente conseguirá isso. Por enquanto, só Harry Potter poderia fazer. Porque, olha, isso não acontece em nenhum lugar do mundo. Não acontece. Em nenhuma fé. É um desejo, eu acho que a gente deve buscar isso. A unificação é um desejo. Mas nós temos que respeitar as diferenças. Lá no Brasil, quando um centro espírita começa a ter conflito, eu comemoro.
geralmente abre 2. Infelizmente é a forma como a gente se multiplica. Entende? Geralmente sai, cria um outro grupo, uma certa hostilidade, depois de um tempo descobre que estamos trabalhando para a mesma causa. E passam a se visitar. Mas eu não tenho como conviver com pessoas que tensionam a relação comigo. Então, não existe nada de errado em eu criar uma outra instituição, de ir para outro lugar. Agora, a gente poderia amadurecer essa relação e estar mais juntos. Poderíamos. Por enquanto, o movimento espírita é um tipo de cidades gregas estados, cada um no seu quadrado. Você vai numa cidade, geralmente se reúne em congressos. Você tem, por exemplo, no Movimento Espírita do Brasil, você tem reuniões quando tem um congresso que traga alguém, algum palestrante conhecido, e que ele só pode ir para um lugar e as pessoas vão até lá, certo? Mas tirando isso, no cotidiano a convivência entre as casas não é tão intensa como poderia ser, e como seria rico. De fulano fazer palestra na casa de cicrano, sabe? Essa ida e vinda de conhecimento, de circulação, seria muito bem-vinda. Mas a gente tem a questão do milindre, né? Que é uma palavra que parece que a gente cunhou para definir espírita. Mas ele acontece em toda a religião. E eu quero falar disso para vocês pelo seguinte, no movimento espírita, como em qualquer movimento de grupo humano, a gente tem conflitos. Às vezes o milindre é imaturidade. Tipo, você chegou no centro e ninguém deu boa noite. Aí você diz, não é espírita esse povo não, nem boa noite me deu. Aí o problema é a má educação do outro ou sua carência? Qual é o que está pesando mais, né? Porque você não parou para pensar que aquela pessoa está de mau humor, é o jeito dela. Então eu vou conviver com a pessoa possível, não com a pessoa idealizada. Para evitar milindre, num casamento, na família, num grupo, numa instituição espírita, num trabalho, eu tenho que conviver com as pessoas possíveis, como eu sou a pessoa que eu posso. Eu gostaria muito que a gente tivesse mais maturidade para conviver mais junto. Tem poucos lugares que eu conheço em que os centros são abertos não por conflito, mas por decisão. Sabe? Tipo assim, ó, vamos fazer o seguinte, vocês vêm tão longe para se reunir aqui, vamos fundar um núcleo desse grupo aqui lá, daqui a 2 horas daqui, aí essa instituição vai lá, começa, trabalha, até que ela ganha, sabe, incubadora de empresa de tecnologia? Eu te dou um suporte inicial para você começar seu trabalho, daqui a pouco você anda sozinho, e claro, quando a ruptura é por esse motivo, que não é uma ruptura, é muito mais fácil o convívio. Quando é por conflito, gera aquela tensãozinha, mas acho que depois a gente tem que ter, poxa, cara, o que une a gente é tão maior que o que separa. Já parou para pensar? Eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu. Uma vez eu fui dar uma palestra na minha cidade, há um tempão atrás, eu não era conhecido, só estava palestra em Campinas, e tinha um palestrante bem conhecido, que estava dando palestra no mesmo dia no outro centro. Aí chegou um cara para mim e fez, eita, Rossandro, hoje está esferrado, né? Aí eu fiz, foi que houve? Concorrência desleal. Eu disse, concorrência de quê? Hoje tu dá palestra no centro aqui, mas fulano está no centro tal. Eu fiz, e você acha que ele concorre comigo? Você não entendeu o evangelho, não? Acho que, olha, nem pastor que está correndo comigo, nem muçulmano. Todo mundo está falando de Deus. Hoje à noite, no sábado, tem um monte de templos e nenhum está concorrendo comigo. Eu não sinto concorrência. E eu, se não estivesse dando palestra, eu iria vê-lo. Eu só não vou porque eu tenho um compromisso aqui. Porque é raro a pessoa vir e eu queria vê-lo. Mas como vocês não quiseram deixar a reunião pública aqui fechada por causa dessa palestra, então tem que ser feita. Entende? Nós não concorremos. Nós cooperamos. A gente tem que aprender a discordar, né, com elegância, com maturidade. Né? A gente sabe, por exemplo, o que aconteceu recentemente com aquela história de Divaldo e a forma como as pessoas reagiram. Né? Você pode discordar, mas tem que ter elegância em como você faz isso. Nós vivemos não de acordos, vivemos de consensos. Então a gente vai construir esse consenso ao longo da vida. Mas eu percebo que já foi muito pior. Sabe, assim, de quando eu entrei em 89 para cá, melhorou muito. Melhorou muito. Tem melhorado cada vez mais. Acho que a gente pode fazer um movimento mais intenso de unificação. E esse movimento tem que ser um movimento em que eu não tenho que impor para o outro. A gente tem que fazer a coisa conjunta. No Brasil, em todos os lugares que eu vou, tem conflitos entre centros e federativas, sabe? Mas eu sempre digo assim, o importante é que você esteja fazendo o seu trabalho. Seria muito bom que a gente tivesse maturidade e estar todo mundo junto, né, mais unido. Mas uma coisa que eu acho legal é o seguinte, quando tem uma ruptura no movimento espírita, compare com outras religiões. Em algumas religiões a ruptura gera uma nova religião. Já percebeu? Cria uma doutrina nova.
Aí vai criando novas e novas denominações e novas doutrinas. Aqui no movimento espírita a gente não cria novo. A gente briga, sai e faz um centro igualzinho. A gente mantém a doutrina, a gente mantém o estudo, a gente mantém o estudo mediúnico, as palestras, a evangelho de almas, o estudo das obras subsidiárias. A gente rompe o relacionamento, mas não a doutrina. E isso é algo novo, viu? Tirando o movimento espírita, as rupturas geram doutrinas diferentes e diversas. Aqui não, você sai, o máximo de diferença que tem é um dar um passo mais assim que o outro, sabe? O máximo. Sabe? É uma diferença assim do... um balança muito, faz assim e tal, né? E aí acha que isso não é mais. Aí um apaga a luz na hora da prece, tem um centro que o pessoal levanta para orar, entende? Isso interfere em quê? No contexto maior da busca do aperfeiçoamento. Não interfere. Então, só reforçando, quem quiser procura Gilson, que está lá no final, para que a gente possa ver a questão dos livros, e quem quiser ajudar, tem ela primeiro aqui. Aí a gente tem esse trabalho da fraternidade, entre no site para ver, se puderem acompanhar o evento no final de semana, vai ser muito bonito. Vai ter uma mesa ecumênica lá com a Maíra, vai ser uma coisa linda de se ver, tá? E vocês podem convidar os amigos não espíritas, porque inclusive é um evento não espírita, mas não vai se deixar de falar do Evangelho por isso. Sandro, eu queria colocar um ponto de questão, que é uma pergunta. É fácil realmente procurar essa intimidade com Deus e ver família quando a família toda é espírita. No caso da família que não é toda espírita, a pessoa que está ali, uma só, que conhece os livros, que estuda os ensinamentos espíritas, e parece que quando a pessoa está sempre buscando essa intimidade, gera o contrário, porque as outras que não são espíritas estão ali te criticando. Quando você é boa, você acha que é santa, você sabe tudo, você sabe o que Deus sabe. E aí é difícil, a gente está sempre procurando essa intimidade e melhorando, mas aí tem outro lado que parece que desagrega mais a família. Aí não é difícil essa questão? Como agir essa questão? O convencimento vem pela suavidade. Você só vai convencer que você realmente mudou quando você mudar. Quando você mudar, as pessoas vão olhar, vão te provocar e você... Sabe? Você diga assim, não adianta, eu te amo. Não adianta você me criticar. Não adianta você não compreender minha busca por Deus no Espiritismo. Eu amo você, eu não sou perfeita não. Não tem como, só Deus é perfeito. Então não pense nisso. Não tente impor as pessoas, não discuta a religião. Viva a sua. Sabe? Quando a gente vive a nossa, é engraçado, eu tenho uma pessoa que dirige para mim, e ele era evangélico, né? E hoje ele é espírita. Aí de tanto ele ir para as palestras, ele ia para as palestras e terminou, né? Só que a esposa continuou evangélica. E aí uma vez eu perguntei para ele se ela estava chateada comigo, porque ele tinha se tornado espírita, né? Ele disse, eu nem sei, vou perguntar para ela. Aí ele perguntou, você está perguntando se tu está chateado porque hoje eu não sou mais evangélico? Ela bateu assim, diga ele que ele fique tranquilo, você está muito melhor hoje. Ela nunca tocou no assunto porque ele melhorou. Entendeu? É evidente. E mais, ele dorme ouvindo o Web Rádio Fraternidade, com ela do lado. E quando ele não bota, ela coloca aí o Web Rádio. Entendeu? Teve um caso muito interessante que foi do Luiz Cláudio Costa, lá de Viçosa, Minas Gerais. Inclusive ele fez o pós-doutorado dele aqui na Inglaterra, em meteorologia, né? E ele foi reitor da Universidade de Viçosa e tal, e ele lá em Campinas contou que teve uma jovem da cidade que os pais eram pastores, então, e os irmãos e os pais eram pastores e a mãe missionária. E ela se tornou espírita, então você imagina como foi constrangedor. E ao contar essa história, em nenhum momento nós queremos dizer que os evangélicos não são bons e que nós somos melhores. A gente sabe que não é isso a questão, estou apenas fazendo um comparativo. E aí, essa jovem, claro, a família ficou muito chateada, porque ela não era uma família evangélica qualquer, era uma família de pastores e missionários. Então passou um tempo aquela hostilidade, ela né, num primeiro momento você tenta convencer o outro que você está certo, aí começa a discutir textos bíblicos e tentar provar que tem encarnação. Tá? Eu fazia demais isso. Adorava fazer isso. Até que caiu um evangelho no lar e caiu assim, mano.
Vós que estudais o Evangelho apenas com a intenção de discutir e causar contenda entre os vossos irmãos. Eu entendi. Beleza, parou, né? Aí ela continuou, depois de um tempo, anos, um dia ela está na cozinha da casa da mãe, o irmão entra e faz assim: minha irmã, eu preciso conversar hoje com você sobre você ser espírita. Pois não. E sabe que você provocou muito constrangimento na nossa família. Mas não foi minha intenção. Apenas eu encontrei Deus lá. Então, para mim, lá ficou mais fácil de entender. Eu nunca consegui entender como vocês falavam. Pois é. Mas aí, para nossa surpresa, você melhorou muito. E aí a gente estava conversando em família. E aí a gente tem um preceito básico do Evangelho que diz que o reino não trabalha contra o reino. Significa dizer assim, que o mal não pode provocar o bem. E o bem não pode provocar o mal. Se você melhorou, minha irmã, e melhorou muito, o que você vive só pode ser uma experiência boa. Ela se empolgou. Então vamos lá. Aí ele fez: não, porque pensa comigo, se você estiver errada e eu estiver certo, eu vou para o paraíso e você não. Mas se você estiver certa, na próxima encarnação eu vou. Foi inteligente, né? Eu lembro que uma vez eu tinha dado uma entrevista na TV, aí eu fui para o aniversário de um parente nosso, né? Da minha esposa, aliás. Aí ele fez assim: minha mãe te viu hoje na TV dando entrevista. Aí, foi o que ela achou? Rapaz, ela ficou com tanta pena. Pena? Sim. Por quê? Ela pensou: um rapaz tão inteligente, mas vai pro inferno. Aí eu olhei pra ele e fiz: tu acha? Não, mamãe que acha. Eu tenho certeza que tu vai pro inferno. Aí eu fiz: então vamos lá. Todas as pessoas que você ama vão pro céu. Não. Não vão. E como é que vai ser esse teu céu? Porque se eu fosse pro céu e as pessoas que eu não tivesse no inferno, eu não conseguiria ficar no céu. Eu não ia ter paz, estando bem com as pessoas que eu não sofrendo. Ele faz: não gosto de conversar contigo, cara. Não gosto de conversar. Aí saiu. Já tem resposta para isso, tá? Já criaram uma resposta. Jesus vai fazer eu esquecer você. Jesus é Alzheimer agora, tá? Na verdade, o que faz a gente convencer o outro é comportamento. É igual a pessoa fica fazendo bullying com você na escola e você: não vai me irritar não. Então você tem que: eu não tenho que convencer, eu não tenho que converter, eu não tenho que pregar, eu tenho que viver. E a minha transformação no autotestemunho é o que faz com que as pessoas fiquem em silêncio. Eu nunca vi ninguém de outra religião, mesmo discordando profundamente do espiritismo, atacar Chico Xavier. É incrível. Por causa de quê? Comportamento. Então tenha paciência, que vai ser a sua conduta a maior manifestação e divulgação disso que você busca hoje. Luciano, na realidade eu tinha 3 perguntas. Temos tempo. Mas eu acho que eu vou fazer a mais fácil. É sobre mim. Esse negócio de falar com Deus. Uma vez no centro espírita, muitos anos que eu frequentava, a própria dirigente, quando eu falei que eu converso direto com Deus e que eu me sentia bem e que ele me ouvia, ele sempre me ouve, essa pessoa, ela foi irônica comigo, né? Foi até interessante que ela disse assim: ai, você é muito pretensiosa, você como espírita conversar direto com Deus, né? Mas tudo bem. Tem os mentores, tem isso, tem Jesus. Bom, só esclarecendo isso. Mas a pergunta é: você como psicólogo, a minha pergunta seria: isso seria uma infantilidade minha, porque eu sei que eu ainda tenho essa coisa infantil dentro de mim. Acho que eu vou envelhecer 100 anos, se caso viver, eu ainda vou ser assim. Ou se é uma conexão mesmo com Deus. Por exemplo, quando eu estou na rua, eu sempre tenho vontade de conversar com Deus. E já me peguei várias vezes falando sozinha e eu fiquei constrangida, porque eu vi que pessoas ficavam me olhando. Então eu vi o método, eu pego o telefone
E fico assim, fazendo Me dá um número, por favor. Me dá esse número. Eu quero ele. Eu vou divulgar. Ó, é 0800, que é de graça, né? Que vem de graça. 0800. É direto isso, até dentro da minha casa, às vezes. Eu começo a falar sozinha, então eu vejo que minha sobrinha, né, que é evangélica, eu tenho uma sobrinha evangélica em casa, que eu enfrento certas, mas tudo bem, você já explicou. E então, eu me pego muito falando com ele, mas diretamente com ele, com Deus. Porque quando eu vou falar com um benfeitor, né, que eu sinto a presença, mas eu falo, eu vou falar com Deus, eu tenho essa necessidade de ir direto com ele. E a maioria das vezes, eu estou na rua e eu tenho essa necessidade de estar conversando, de fazer pergunta. E é isso, eu pego o telefone, é sério. É uma boa. Entendeu? E eu começo a conversar, então eu ando na rua tranquilo. Bota aqueles fonezinhos Bluetooth, que é que a gente fica também ocupado. Entendeu? Também. E parece que a pessoa é doida. No começo, quando você vê alguém falando sozinho. É o que aconteceu comigo, porque como roubaram meu telefone outro dia, quando eu estava assim, Tá vendo? aí eu uso hoje o fone e eu converso com Deus na rua, pelo meu telefone. Entendeu? O que é isso? Isso é uma filha conversando com o pai. O que é que tem de errado? É o seu jeito de falar com Deus. Quem pode julgar isso? Vamos entender o que é que a sua irmã disse quando dizia que você foi pretensiosa ao falar diretamente com Deus. Por que esse sentimento? Porque a gente vê Deus como autoridade. Qual é a probabilidade da gente chegar ali e fazer: Elizabeth, eu queria bater um papo contigo, assim, aqui, vem cá no portão, deixa eu entrar? É possível? Porque autoridades no mundo material, elas são inacessíveis. Só que Deus é inverso, claro. E é incompreensível. Como é que a maior autoridade do universo pode conversar comigo? É assim. Conversa com ele, discute com ele. Por que é assim? É assim. Mas a resposta que eu dei foi: mas se ele é meu pai, Exato. né, por que eu não posso falar com ele? Porque o meu pai, quando eu tinha meu pai na terra, eu conversava com ele normalmente. Por que eu não posso? Se no caso Deus é o meu pai, eu não posso falar com ele. É a visão de autoridade. As pessoas veem Deus como distante, ele é próximo. Porque Deus não é uma típica autoridade humana que o poder distancia. Muito pelo contrário. O poder dele é um poder de amor. E o amor é uma coisa que aproxima. Então, mas a resposta quando eu disse ele é meu pai foi: mas tem uma hierarquia. Quem disse isso? Seguida. Aí foi a pergunta que eu fiz: mas quem disse que tem essa hierarquia entre eu e Deus? Sim, quem disse? Ela respondeu? Não. Então, porque não tem. Não existe. Não existe hierarquia. Não existe. É um contato do filho com o pai. Quem ele vai mandar, se você sentir necessidade de falar com o mentor, pode falar, mas não tem problema nenhum. Não exclui, falar com Deus não exclui falar com os demais. Quando eu falo com meu pai, eu não deixo falar com meus irmãos, deixa? Não exclui. Mas acontece que eu posso falar com ele sim, não é uma autoridade distante, é o pai. E ninguém conhece mais um filho do que o pai, que a mãe, entendeu? A gente diz pai porque é assim que a gente nomeou, e não é uma forma meio machista de dizer Deus, né? Porque ele também tem sexualidade, para a gente dizer que é um homem. Mas aí no mundo judeu, claro, no mundo muito machista, tem que se apresentar um Deus pai. Quem é que aceitaria naquela época um Deus mãe? Entende? Não importa. Esse ser que nos criou, que a gente chama ela de pai, ele simplesmente nos conhece intimamente. Eu posso conversar com ele, sim. Gostei da técnica de usar o headphone, né? Porque assim, você tem necessidade de verbalizar, né? Mas você também pode falar em silêncio, mas se você consegue melhor verbalizando, não tem problema nenhum. Eu consigo falar em silêncio, mas tem certas situações que eu tenho necessidade, uma necessidade grande, justamente de verbalização. Às vezes até de cantar, né? Na rua, com o fone, eu começo a cantar conversando com Deus. É louvor. Nós devemos pedir, agradecer e louvar. Eu até estava conversando hoje, a gente louva pouco. Precisa louvar mais. O poder que tem da música na nossa vida, né? Eu fiz uma espécie com o pessoal de manhã que eu não vou repetir aqui, muita gente, não vai rolar. Né? Mas o poder que a música tem na nossa vida, de você adorar, de você cantar. Os salmos são músicas. São músicas. Já imaginou se a gente conseguisse a melodia original, hein? Baixasse no Spotify. Salmo 23, cantado por Davi ao vivo em Israel. Massa demais, né? Não existe Israel na época na Judéia.
E você canta bem, por sinal, que eu já ouvi o vídeo. Não vem não, que não tem. Solta Você sua diz voz. que é no meio dos louvores, Deus habita. Exatamente. A gente realmente, a música, ela tem um poder encantador. Louvor entrega. Entrega. Até porque a arte, ela fala mais do que a expressão verbal. O poder aglutinador que a arte tem é muito profundo. Eu queria te fazer uma pergunta que você falou sobre as pessoas que a gente tem dificuldade no trabalho, né? Essa questão do silêncio, você até relatou no instante, ele funciona, mas chega um momento que parece que seu limite não aguenta e você estoura. Qual seria a melhor forma? Porque assim, não é expulsar para longe de você que o problema não vai ser resolvido, vai ser amenizado. Vai vir uma outra pessoa com a mesma intensidade maior. Né? Então assim, qual a orientação que você daria para como conviver com um tipo de pessoa que tem prazer em tentar lhe derrubar o tempo inteiro? Existe, tá? A gente sabe que tem gente que ela cisma com sua cara, mas não é de graça, a gente sabe disso. E fica tentando o tempo inteiro te afetar, né? Eu particularmente gosto muito da técnica da cadeira vazia. Eu recomendo para todo mundo em qualquer circunstância. Para conversar com o esposo, com a esposa, com o filho, com pessoas assim no ambiente de trabalho. Você pega uma cadeira, coloca na sua frente no quarto e imagina a pessoa lá. Essa é uma conversa de selfie para selfie, porque ego com ego está sem se entender. Então, como aqui no plano material nós não entendemos, porque o ego está em combate com o outro ego, eu vou falar de selfie para selfie, no iCloud. Entende? Senta assim, fulano, poxa vida, por que está sendo assim? Só que é uma conversa desarmada, não é uma conversa que você vai dizer, eu estou certo e você está errado. Não. Eu quero paz. Como é que a gente chega a um consenso? O que é que você quer que eu faça? Como é que a gente acha para chegar a um consenso? Eu não vou desistir porque você quer me derrubar, não vou tentar revidar. Está sendo ruim, eu sei que para você também não é bom, porque também não é bom. Eu sei que não é bom para um só, é ruim para os dois, na verdade. Então, assim, aí é aquele processo todo de diálogo, você conversa, ó, sem prazo. Toda noite, senta aquele selfie e começa a conversar com aquele selfie. É incrível, porque a pessoa começa a mudar do jeito que você começa a achar estranho. Ela está armando outra. Porque você... É assim, sabe quando o pessoal fala assim, quando não resolveu é porque o dinheiro foi pouco? Quando não resolveu é porque a pressa foi pouco. O poder que ela tem de desmontando, gente, é incrível. Uma vez eu fui fazer uma palestra e tinha um cara que me odiava. Aí eu disse, vai ser com fulano, não? Aí eu fui caminhar, na minha cidade tem um parque. Fui caminhar e fiquei conversando com ele, fulano e tal, não sei lá o que eu fiz, cara, mas assim, a gente trabalha para a mesma coisa, vamos desmontar esse mal-estar da gente, tem que servir. Parar. Eu fiquei uma hora e meia numa conversa com ele, de alma para alma, tal, não quero mais, ele não compete, e aí eu fui me aliviando e eu fui desarmado, não fui desprotegido. Entende a diferença, né? Eu não estava armado para conflito, mas eu não estava pronto para que ele me atingisse e eu descoberto, estava desarmado. Aí quando eu cheguei lá, ele fez, oi, Santo, que bom que você veio, tudo bom? Aí eu fiz, oi, que bom que você veio também. E a partir dali, a gente começou a se dar bem. E a gente nunca conversou sobre por que ficou ruim. E eu achei, inclusive, prudente, porque talvez se eu fosse conversar, voltasse tudo. Ele desarmou, eu desarmei, vida que segue, não vou puxar passado. Para que Serasa? Puxar Serasa do mundo. Esqueceram, né? Esqueceram do Serasa. Não sei o que é que se chama aqui, se tem, não sei. A ficha, né? Lá das suas contas, assim. Então, eu faço muito isso, muito mesmo. Assim, tem gente que eu faço assim, poxa, o que foi, tal, não sei o que, não sei o que. Lembro que uma vez um amigo meu colocou assim, parabenizar meu amigo Rossano no lançamento do novo livro. Colocou no Facebook dele, aí uma pessoa botou embaixo. Fulano, eu vou deixar de lhe seguir. Eu não sabia que você era amigo de uma pessoa tão desprezível como ele. Bem assim, né? Uma pessoa que vive ganhando milhões no movimento espírita, porque ganha nas palestras e entra de primeira classe, era assim. Foi de primeira classe que foi o mês passado. Não estou um pouco. As pessoas pensam que a gente ganha dinheiro, tem gente que acha que a gente ganha por palestra, que a gente viaja de primeira classe, que fica em hotéis no Hilton.
Entendeu? Tem nada disso, as pessoas têm essa... Aí ela botou assim, era tanto ódio, aí ele mandou um print pra mim. Quando ele mandou, que eu li, gente, tive um crise de riso. Eu não consegui ter raiva. Ele disse, tu sabe que tu fez ela dessa vida? Eu não sei não. Nessa eu não sei quem é ela. Né? Mas aí ele até colocou assim, não, você tá enganando. Não, vou deixar de seguir, se deixa de seguir o cara. Então, homem, eu fui tão bom pra você, eu tirei uma seguidora patológica. Né? Porque as pessoas têm... Agora, o que é que significa dizer? Imagina eu imprimir isso e todo dia ler. É saudável? É a Tupperware. Não é Tupperware? É o sofrimento voluntário. Então, muitas vezes, além desse contato impresso, eu preciso desidentificar-se com aquela pessoa. A gente fica focado naquela pessoa e fica dando ênfase a ela. Eu tenho 30 companheiros de trabalho maravilhosos, um que não presta. É domingo. Em quem eu penso amanhã? Na que eu não gosto. Isso é opcional. Eu, por opção, estou dando importância a quem está me prejudicando. Sei que é ruim, mas eu fico pensando assim, só nessa pessoa. Não, peraí, tem muita coisa que está fluindo lá, né? Então eu vou ver esse trabalho espiritual com a pessoa, conversando, se desarmando. Sabe quando você olha para a pessoa assim, aí você olha para a pessoa, vê que ela está com ódio de você, e você olha para ela e emana amor. A pessoa não consegue encarar mais. Ela olha para você assim, mas você emana de forma muito forte, assim, eu não tenho raiva de você. Eu não vou me vingar, não tenho raiva de você. Você olha, a pessoa olha assim e faz, e sai. Ela fica chocada, porque o amor é invulnerável no ataque e invencível na defesa. Simples assim. Não tem como. Você chega, a pessoa... Gandhi libertou a Índia da Inglaterra pela não reação do ódio. O povo matando ele lá, olhando serenamente, com fraternidade. Os militares começaram a escutar. Porque você é planejado para matar inimigo, que olha para você com ódio e com coquetel molotov, não pessoas que ficam olhando com paz. E mesmo assim você mata. Eles começaram a surtar. Saíram. Entende? Então você dá aquela resposta. Porque quando eu me troco no ódio, eu pego o meu lado sombra com o seu lado sombra. Que às vezes você odeia João e João é meu amigo. Aí você vai, tu gosta de João, mas João não presta. Eu digo, não, João é tão gente boa. Porque eu estou me relacionando com o lado luz dele. E você está se relacionando com o lado sombra. Então você tem que inverter a polaridade. Então tem vários trabalhos a serem feitos. Dá pouca importância, conecta com o bem e faz um trabalho de integração com essa pessoa. É muito importante. Esse diálogo por Wi-Fi, gente, é fantástico. Isso nada mais é do que uma prece direcionada para um caso específico, com profunda intenção e uma repetição até a conclusão. Porque a gente faz isso até se dissolver. Não importa quanto tempo seja, a gente faz até se dissolver. Isso é o que importa. Ô Sandro, minha pergunta é um bocado de cunho pessoal, porque eu sou novo no Espiritismo, com muito prazer, mas eu tenho contato com o Espiritismo ao longo da vida, meio que on and off, porque minha mulher, quando eu conheci, já era espírita, então ao longo dos anos meu contato foi assim um pouco, né? Toma lá da cá. Ela que você botou na perdição, foi ela? Foi. Teve uma altura, uma vez, numa reunião num lar, uma reunião espírita num lar, e que eu tive uma experiência que me marcou muito, mas negativamente. A reunião aconteceu e no final, correu tudo bem, e no final eu comecei a passar muito mal. No final, eu achei que fosse, né, alguma coisa fisiológica, fui no banheiro, não era nada daquilo. Quando eu voltei, eu quase que desmaiei e eu achei que eu ia morrer. Eu achei que foi uma coisa tão profunda, impactante, que eu ainda hoje me lembro de quão mal que eu me senti. Parece que minhas entranhas pararam e eu achei que eu ia morrer. Basicamente, falei, é o fim da vida, não sei, hoje eu vou morrer aqui. E a pessoa que estava à frente do trabalho, depois, né, percebendo que eu não estava bem, veio e acho que fez um passe. E pronto, e as coisas começaram a voltar ao normal.
A minha pergunta é, como é que eu posso fazer para não deixar essa experiência, de certa forma, né, negativa, que aconteceu comigo, ser um entrave, né, no meu desenvolvimento daqui para frente, né, não só na doutrina, como em outras áreas, né, por exemplo, que eu talvez queira trabalhar? Como é que eu posso fazer para trabalhar isso, né? Eu vou ser bem hipotético, porque é uma situação muito específica. Então vamos imaginar que você tenha um grau sensível de mediunidade e que no momento em que está sendo o Evangelho, a gente sabe que está lá no Evangelho, alguns espíritos que estão em socorro estão em sofrimento, e uma das formas de auxílio é que o médium ele receba essa energia para que ele libere essa energia dele para o socorro, e muitos relatam, por exemplo, passar mal, vomitar, né? Claro que com o processo de afinamento do instrumento mediúnico, você já não fica tão suscetível a essas impressões que o sofrimento de quem está perto de você espiritualmente está sentindo passe para você, né? Então é como se você dissesse assim que você quer fazer cirurgia sem se sujar de sangue, né? Mas eu quero ser médico. Entende? Não tem como. Só que você vai criando o quê? Depois você vai pôr luva, avental, colocar todo o equipamento que evite que você seja exposto, mas você não deixa de ajudar. Então, você tem que pensar assim, para ajudar, eu vou ter que sentir primeiro o sofrimento. Depois eu vou afinando essa minha capacidade de contato, eu vou sentir e vou deixar bem claro, irmão, eu vou lhe ajudar de um outro modo, eu não preciso sentir o que você está sentindo. Porque às vezes a gente sente mesmo assim, você está em casa, tudo de boa, tudo normal, não tem nada de ruim acontecendo com você, você de repente entristece. Você faz assim, de repente, baixa assim que você fica angustiado. Claro que chegou alguém sofrendo perto da sua casa. E esse alguém, quando dá essa mensagem, não é necessariamente que ele está tentando fazer você se destruir, ele está pedindo socorro. Imagina alguém que faz dias que não toma banho, profundamente sujo, você vai andando na rua, vai chegando perto de você, antes de chegar você não sente o cheiro? Então eu não quero, não, mas eu quero te ajudar, mas eu não preciso sentir seu cheiro, vou te dar um banho, vou te levar para um lugar. É mais ou menos, eu vou te socorrer, e esse socorro vai ser num plano espiritual, não vou absorver aqui tuas emanações psíquicas, mas isso só tentando, primeiro sentindo, sofrendo, né, sem ficar com medo, sem achar que foi uma experiência negativa. Foi uma experiência, não foi agradável, mas foi uma experiência. Da próxima vez você já não vai para o banheiro, você já não é isso. Né? Então dá logo o passo. Depois você começa a sentir, começa a entrar em prece. Espera aí, Pai, meus irmãos aqui venham, né? Através dessa emanação do Pai Celeste, venham aqui em socorro desse irmão, levem, e eu não preciso sentir essa angústia, estou sendo um instrumento de socorro. Aí a coisa vai ficando cada vez mais sutil esse trabalho. Seria mais um desenvolvimento, caso seja um desenvolvimento mediúnico para você usar, se permitir ser um instrumento de resgate desses irmãos de sofrimento. Obrigado. Nada. Eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada a algo que você falou ontem e hoje, então tem a ver mais com questão de família, crianças. Ontem você falou sobre a mãe tigre, eu não a conhecia, então hoje eu assisti alguns vídeos e achei interessante. E hoje na sua palestra você falou que teve uma professora sua que na sua infância falava para você, nossa cara, isso ficou muito bom, que até você passou a acreditar, né? Eu gostaria de saber a sua opinião como pai e psicólogo na educação de crianças para que possam se tornar cidadãos bons, decentes, no sentido de muita disciplina como a mãe tigre, sabe que no vídeo ela até fala que ela não aceitava menos que A na nota das crianças, né? Mas então eu imagino aqui na minha cabeça que ela não era esse tipo de pessoa que se a criança fizesse como a sua professora fez com você, né? A criança não fizesse tão bem feito o trabalho, ela elogiasse. Qual é a sua opinião como pai e psicólogo? Como pai ainda não tem. Ah, desculpa, você não é pai? Me perdoe, eu não sabia. Não, mas eu sei, inclusive no livro Help eu explico muito claramente que o que eu estou falando, eu falo como filho. Ok. É uma experiência que para mim é uma experiência válida. Claro que quando eu for pai, algumas coisas eu vou ter que perceber na prática, eu sei disso, né? Mas eu falo também como terapeuta, que atende essas pessoas falidas de famílias falidas. Eu falei da mãe tigre, não vou concordar com tudo que ela diz, mas apenas como um contraponto ao oposto disso, que é a mãe lesa. A mãe tigre e a mãe idiota, entendeu? Então, o que acontece? Eu preciso saber cobrar e preciso ser carinhoso. Eu preciso saber dizer, você tem que fazer por você, e preciso saber que aqui eu vou te ajudar porque eu apoio. Porque senão eu vou dar a sensação de abandono. É o médio, é em médios virtus. A virtude está no meio. Tudo na vida em médios virtus.
A virtude está no meio. Tem hora que a criança tem que ser acolhida, tem que ser consolada. Tem hora que ela tem que ser incentivada a buscar a própria resposta e a própria solução. E eu estou aqui olhando, não está sendo abandonado. Eu boto ele para fazer e fico observando. Não é assim que você coloca a criança para andar sozinha na parede, você do ladinho. Mas se você sempre pegar nela, ela aprende a andar quando? Nunca. Lembra que o senhor até falou que existe uma desordem agora porque vai chegar o momento da ordem? Desculpa, eu não sou espírita, então não tenho a mínima ideia, mas existe algum tempo estipulado, porque realmente a desordem está tão desordenada, eu fico pensando, eu penso que não verei, né? Talvez não para minha geração, talvez vai ser para os próximos que essa ordem vai chegar. Mas existe alguma previsão? Existe alguma lógica atrás aí? A data é limite, né? Mais ou menos, uma média que fosse. Não existe. Isso depende do nosso esforço humano. Isso depende da velocidade com que a gente vai deixar o coração bondoso. A velocidade em que nós vamos nos tornar mais decentes. Quanto mais rapidamente a gente conseguir isso, mais rapidamente a gente vai ver os efeitos disso. Quanto mais a gente demorar, mais o caos vai reinar. Então, é uma coisa que não tem como a gente estabelecer uma data. Eu acho perigoso, né, datas assim, porque você fica criando certas místicas sobre os eventos, como se houvesse uma mudança de portal, né? Chegou nessa data, tudo ficou bom. E não é assim que funciona. A gente queria mágica, né? Igual aqueles perca a barriga sem fazer exercício, emagreça comendo tudo. Não tem como. Não tem. Você vê, a gente quer adaptar o mundo a gente, não quer mudar, entende? A gente tem que entender que tem que haver um esforço coletivo da mudança. Só que a gente sente o quê? Que tem momento que acelera. Porque quando Kardec pergunta assim, por que olhando a história humana, a sociedade, a gente tem a impressão que, pelo menos do ponto de vista moral, ao invés de avançar, a gente recua. Diz assim, engano. Se você observar direitinho, você vai ver que a humanidade só avança. Só que às vezes é necessário que o mal chegue ao extremo para que o homem sinta a necessidade do bem e das reformas. Esse é o tempo. O mal chega num limite insuportável. Porque quando é que a gente deixa de empurrar com a barriga? Não dá mais. Não dá mais. Enquanto dá, vai empurrar com a barriga. Aí quando chega no limite do insuportável, você decide. Se você não decidir, Deus decide por você. Porque Ele ama. Entende? Não dá mais. Você vive, eu queria sair desse emprego horrível. Mas você não sai com medo. Eu queria. Aí você fica lá, aí você é demitido. Aí tem desespero. Aí Deus, mas você não pediu? Mas e agora? Calma! É o tempo de soltar a capa para encontrar cura. Você tem que suportar esse ato. Desertinhos todos nós passamos de vez em quando. Tem que suportar. A gente na primeira duna quente volta. E veste a capa e fica lá, tá bom aqui. Não reclama mais não. Entendeu? Então esse movimento é um movimento pessoal que se coletiviza. As revoluções externas para dentro, todas muito bem intencionadas, provaram, pelo menos os exemplos que a gente tem até hoje, que não funcionam. Che Guevara, né? Era vamos mudar para o povo, Lenin, não funciona. O que a gente tem hoje de uma tentativa de criar uma elite pensante para ajudar uma população inteira e mudar a sociedade. A gente tem Coreia do Norte, Cuba, Venezuela. O início é bem intencionado, sim, mas acontece que a patologia humana vai contaminando todo o sistema. Então é preciso que agora a gente mude. A revolução não vai ser externa para o interno. Vai ser do interno para o externo. A mudança individual de cada criatura, a transição do planeta coração de cada um de nós, coletivamente fará a transição do planeta Terra. O território a ser transformado, que me cabe, é o meu coração. Eu posso regenerar a mim. E a minha regeneração, claro que ela vai contribuir com a regeneração dos demais. A gente sabe que uma única pessoa que se ergue, ilumina várias pessoas. Então, quanto mais pessoas forem se erguendo no cumprir de uma tarefa, mas a gente vai coletivizando essa experiência. É isso que vai acontecer. A data para isso acontecer é com a gente. Lá atrás, depois aí, depois tem dois, chega lá.
A intimidade com Deus passa necessariamente pelo autoconhecimento? Ela leva a ele, inclusive. Eu acho que eu não preciso primeiro me conhecer para conhecer Deus. Eu posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo, já que eu e o Pai somos um. Né? Jesus dizia, e nós somos filhos desse mesmo Pai, então somos um com Ele. Então, assim, eu vou me conhecendo e conhecendo a Deus. Mas esse conhecimento de mim, quer dizer, esse mergulho em mim, de me conhecer nas minhas sombras e me amar como Deus me ama, é fundamental. É completo. Quando eu me amo exatamente como eu sou, não significa dizer que eu vou estacionar, porque eu tenho que, além do progresso, tem que operar na minha alma, mas eu me aceito como eu sou, aí eu aceito que Deus me ama. Porque se eu me amo, Deus vai me amar também, né? Aí eu aceito esse amor, porque eu já consegui viver em mim. Aí vai funcionar melhor. Quer? Junto. Concomitante. Quais são as consequências psicológicas de crianças em ocasião de um processo de divórcio? Depende de como esse divórcio está sendo manejado. Violento. Violento. Vai ser ruim. Não vai ser bom, não vai ser fácil, mas vai superar. Sabe? Eu acho que o que puder ter lucidez de preservar as crianças, que faça. Porque, infelizmente, muitas vezes, pelo ódio e o ressentimento, o casal, um tenta jogar os filhos um contra o outro, como uma arma de vingança que só destrói a criança. Você tenta se vingar do cônjuge e destrói a criança. Você fala mal do cônjuge para o filho. Você usa o filho como terapeuta, destrói o ego infantil. Você faz com que ele odeie uma pessoa importantíssima na vida dele, um pai ou uma mãe. O preço disso é muito alto. O tempo de recuperação, muito grande. E o pior é na adolescência, porque a criança sente que foi usada. Aí ela vai se vingar da pessoa que usou ela. Ela vai se vingar, é um efeito inconsciente. Você afasta, seu pai é um cafajeste, seu pai não presta, seu pai é um miserável. Eu não quero que você não vá para a casa dele, ele está com outro, é uma rapariga, ele vai... mas ela tem que visitar, então ela vai com medo, ela não é autêntica. Aí ela mente quando está com o pai, mente quando está com a mãe. Ela pergunta, como é que foi lá? Quer que ele seja um investigador da mãe, para a manutenção do ódio. Aí vai destruindo a criança. Destrói, mas destrói de uma forma terrível. Em nome do ódio, você destrói o que você mais ama. Simples assim. Você destrói o que você mais ama em nome do ódio. Então, o seu ódio é maior que o seu amor. E aí, o que acontece quando chega na adolescência? Aquele adolescente desestruturado, carente, vulnerável, fragilizado, é alvo para drogas, é alvo para tudo que você imaginar, para mutilação e suicídio. Então, se você odeia alguém, avalie se esse ódio é maior do que esse amor. E se puder, em nome desse amor, não fale mal desta pessoa. Certo? Destrói a criança. Então, aí nesse caso, quem puder preservar, que preserve. Sabe? Quem puder. Tem um aqui, aí eu passo para ti. De que forma simples eu poderia falar para o meu filho que tem 7 anos o que é Deus, que é uma inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas? É muito abstrato. Como eu poderia falar de uma forma? Você fala de forma concreta. Você começa comparando com você. Você pergunta, você acha que eu cuido de você? Ele vai dizer muitas vezes que não, né? Porque você não, não, você não deixa eu ficar até tarde acordado, né? Mas assim você vai dizer assim, pronto, você se sente seguro? Quando eu demorei para chegar no colégio, você se sentiu seguro? Senti. Mas quando eu cheguei, se sentiu bem? Senti. Deus nunca atrasa no colégio. Você vai usando a experiência dele com você para falar de Deus de forma mais concreta. Depois ele vai transitando para essa imagem mais abstrata de Deus. Né? E aí você vai brincar que papai existe, papai criou tudo. Você vai ter que falar com a linguagem infantil. E tem mais, tem que medir, porque tem que você acha que é criança, que vai estar lá uma luz de você, sabe? Então geralmente a gente pergunta, o que você acha que é papai do céu? Ele vai explicar, então ele vai fazer assim. Se surpreende, entendeu? Então faça também perguntas para você medir o nível de compreensão dele sobre aquilo. Aí a partir do nível de compreensão, você estabelece a explicação, o método Paulo Freire. Entenda como o educando está e a partir da condição do educando, ofereço mais. Entendeu? Teve mais aqui. Como psicóloga, como eu analisaria, por exemplo, uma pessoa que, quando as coisas não estão bem, por exemplo, em relacionamento,
Tudo é motivo de vingança. Tudo acho motivo para se vingar. Se vingar até de formas maldosas. O que eu gostaria de saber é você. Isso, para mim, tudo tem uma explicação. Teria um vínculo desde... Porque várias pessoas dizem assim, não, é a personalidade da pessoa. Ter personalidade é uma coisa, mas isso também teria vínculo com a infância. Será que a pessoa sofreu alguma coisa que ela acha? As coisas agora como adulto não estão dando bem, ela tem que se vingar, para ela obter aquela satisfação. Você vê até satisfação de ver a outra sofrer. Isso eu acho meio doentio, mas tem uma explicação. Eu gostaria de saber, eu não queria só acho. Eu queria assim, seguir, mas eu já li várias coisas assim. O sádico, ele tem prazer em ver a dor do outro. Existem níveis e níveis de sadismo. A vingança é um deles. Certo? Inclusive a pessoa que tem esse sentimento, ela faz tudo para você errar, porque ela quer que você erre para poder ela se vingar. Exato. Então a gente chamaria isso psicanaliticamente falando como o gozo dela é a vingança. O prazer dela é te ver sofrer. Aí você pode... e quais são as explicações? Muitas. Não tem como eu te dizer, porque eu tenho que saber a história da pessoa. Certo. Pode ser, durante a infância, ela aprendeu que sempre que errava, sofria retaliações. Certo. E na cabeça dela, essa é a única forma de se relacionar com alguém que erra com ela. Certo? Mas, ao mesmo tempo, essa pessoa era alguém importante. E ela não pôde romper. Tipo, era a mãe que se vingava, que maltratava. Desenvolveu um sistema de relação ambivalente, amor e ódio. Então eu precisaria primeiro tentar ser um instrumento de ajudar, mas eu também não posso ser a vítima eterna. Porque se eu for a vítima eterna, eu estou concordando. E qual seria então a entender? Eu jogo, uma pessoa se joga na água para afundar. Pessoa que eu amo. Eu jogo uma boia, a pessoa não vem. Eu boto meu braço, a pessoa toca. Mas em vez de querer subir para o barco, ela me puxa. Se afogar junto é prova de amor aonde? Cada um vai medir isso na sua própria história, porque eu não posso falar aqui sobre a história de cada um. Em que momento afundar junto significa prova de amor? Se eu puder salvar uma vida, eu tenho que salvar. Se eu fico lá como vítima o tempo todo, eu estou assinando embaixo no comportamento. Porque isso não é a forma que ela vê, isso não é uma forma de fazer você pagar, por exemplo, pelos erros que você cometeu. Exato, não adianta. E outra coisa, eu não sou terapeuta do marido nem da esposa. Se você tentar fazer isso, não dá certo. Vá por mim, olha que eu sei o que eu falo. Né? Eu não sei se você falando, você está citando um exemplo, mas assim, não funciona. Você, quando casa com alguém, você é apenas esposo. Você não pode ser a substituição de um pai faltante, a substituição de uma mãe faltante. Você não pode ser a que tem que pagar o preço dos erros que foram cometidos com ela no passado. Ela não pode projetar em você a cobrança dos equívocos da infância. Isso torna uma conta impagável. E todo mundo termina se desistindo ou fica em sofrimento. Então que fique bem claro que no casamento eu sou apenas. Sabe? Imagine, minha esposa precisa de expositor espírita em casa? Minha esposa precisa de expositor espírita em casa? Se acabar a água do bujão de água, fazer uma palestra ajuda? Se aparecer uma barata, fazer uma prece, resolve? Entendeu? Se faltar luz, eu tenho uma emanação de luz para poder iluminar a casa, eu tenho que acender uma vela. Ela precisa saber de quê na minha casa? De esposo. Simples assim. Esposo também tem esposa, existe. Também tem. Ela precisa de marido. Então assim, eu não posso ser vítima o tempo todo daquela pessoa. Ah, mas eu tenho filhos, tal, claro, cada um vai medir o limite em que suporta. Certo? Porque eu já vi muita gente que ficou emissão, ficou lá, mas ficou adiando, depois câncer. Então, é emissão quando eu fico com aquela pessoa doente e não sofro. Entende? É o jeito, não adianta. Vai se vingar, um dia cresce. Sabe? É uma criança. Mas sabe, leva na boa. Essa pessoa está em emissão. A pessoa que está sofrendo,
reclamando, dizendo, falando, não está digerindo. Ela tem o direito de Deus. Peraí, não vou ficar aqui como vítima eterna de você. Rosângela, nós vivemos hoje uma dificuldade muito grande. Você falou ontem sobre esse número grandioso de crianças sendo diagnosticadas com ADHD ou e autismo também. Especialmente aqui em Londres, todas as crianças que não se enquadram no padrão inglês como a sociedade com crianças de todo lugar do mundo, eles têm que ter o padrão inglês. Quem não entra nesse padrão tem sérios problemas aqui de exclusões e é um problema muito sério. Então, com o problema que se tem nas famílias, você vai ao médico, você procura todo o serviço de criança e adolescência, e aí eles olham essas crianças que não se enquadram no padrão e tem que dar um diagnóstico e um nome a essa doença, a esse caso. Nós temos vários nomes e muitas coisas, especialmente agora é autismo. Todas as crianças têm autismo. E aí é muito difícil você lidar com isso, porque nós, na visão espírita, por exemplo, a gente vê que muito dessas crianças autísticas, a espiritualidade que está trabalhando, que existe ali, precisa de um trabalho gritante. Mas em um país como esse, você não pode, em hipótese nenhuma, falar em espiritualidade. E eles medicam essas crianças. E aí os pais medicam essas crianças, que é o remédio para resolver. Aí eles ficam com aquelas crianças problemáticas, com ADHD e outras coisas, mas o autismo eles já não medicam. Mas o autismo vem sempre junto com alguma outra coisa que se dá remédio. E aí, eu estive em uma reunião de uma pessoa especialista que acompanha as escolas, e ela me falou algo importante, eu peguei, que as crianças autistas, elas não te olham no olho, né? Então elas te olham para baixo porque essas crianças, elas não gostam de barulho e nem de amontoado de pessoas, porque elas pegam a energia e isso deixa elas totalmente desequilibradas. Então, observando isso e observando a espiritualidade, eu tenho esse anjinho aqui, que ele é diagnosticado com autismo, ADHD, uma série de outras coisas, porque tem uma visão do mundo totalmente diferente desde criança. Claro que eu trago ele, quem me conhece aqui no Centro Espírita, aqui desde que ele tem 3 meses de idade, a gente frequenta e caminha, mas às vezes é difícil, agora cresceu, trazer. E a gente vive esse problema. Outro dia ele estava me olhando, e às vezes ele fala umas coisas de outras, eu tenho muitas anotações dele desde que ele era criança, então ele falou, mamãe, você sabe por que a gente não olha no olho das pessoas? Porque quando a gente olha para elas, a gente vê tudo dentro delas. Então, para a gente não ver, a gente não olha. E ele falou, e eu estou vendo em você agora. E aí ele baixou os olhos e ele falou que ele não gosta de ver. E aí a gente vive uma perturbação espiritual tremenda com essas crianças, uma problemática. E ninguém se faz nada, porque ou é medicação ou coloca eles lá e eles têm uma inabilidade social. Desabilidade. E aí essas crianças são excluídas e são vividas como doentes. E são tratados como esses doentes, quando na verdade não são. Eu sendo uma mãe brasileira, conhecendo a figurinha que eu tenho trabalhado muito duro para manter o equilíbrio dele e tenho que ir para o serviço social tratar ele como doente. E é aquela confusão, porque ali no serviço social com as pessoas, como ele sabe que ele é doente, mas eu falo para ele que a doença dele foi necessária para que eu possa educá-lo. E aí vira esse conflito, mas ele sabe que ele não é doente, mas eles se aproveitam dessa situação. Nem você sabe o que você está falando direito, você percebeu? Você dizer que ele era, dizer que ele não era. Já virou uma confusão, tudo isso. Primeira coisa, entenda o seguinte, o autismo ainda está sendo compreendido. Não existe ainda o conhecimento total das ciências do comportamento sobre o autismo. O espectro autista, de fato, tem ampliado. Tem nascido várias crianças com espectro autista. Aceitar o diagnóstico é fundamental. Quando a gente diz que o tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico, que fique bem claro. Existe ciência humana que Deus permitiu existir para dar respostas e resultados. Mas existem países em que essas crianças têm muito mais dificuldade de aceitação do que outros. Eu conheço vários pais que moravam nos Estados Unidos que voltaram para o Brasil por causa do diagnóstico. Porque são sociedades que não flexibilizam para receber. E lá, apesar de nossos muitos defeitos, as escolas acolhem
Inclusive, não sei se vocês viram quinta-feira o programa de Fátima, eu aconselharia para quem não viu, que foram uma criança autista, que uma menina do colégio acolheu essa criança, né? Inclusive a mãe disse assim, ele estudava no outro colégio e fomos convidados a sair. Eu até disse assim, eu quero deixar bem claro que uma escola que convida uma criança a sair não é uma escola. Eu disse bem claro, eu quero repetir, uma escola que convida uma criança a sair não é uma escola, vai ser uma escolha sua. Se você está num país que não aceita, que vai impedir que você dê o pleno cuidado dele, talvez seja hora de voltar. Porque lá as crianças são acolhidas. Lá, por exemplo, em Campina Grande tem uma ONG chamada AMA, que tem em várias cidades do Brasil, que é a Associação dos Amigos dos Autistas. Nós temos uma amiga pessoal, que a filha dela tem um nível muito severo. E hoje, quando se liga para a casa dela, você pensa que é a menina normal. Tudo por causa de uma educação específica voltada para o autismo, que gera um profundo desenvolvimento. Agora, se eu coloco numa escola que apenas dá um diagnóstico, medica e deixa lá como uma pessoa que tem que ser suportada, vai ser muito ruim para ele. Não se suportam aqui porque as escolas excluem as crianças e todos a excluem, porque o problema aqui não é a escola, é a sociedade, é um amor, ninguém se toca, ninguém ajuda e aquela criança... vai ser uma escolha sua. É uma luta muito grande. Vai ser uma escolha sua. Eu, particularmente, eu iria para um lugar em que eu pudesse ajudar meu filho. Entende? Eu faria isso. Posso contribuir algo com Claro. ela? Mano, eu sou muito lugar, mas também. Meu filho, eu identifiquei com autismo e eu busquei a medicina alternativa. E se você quiser depois eu posso passar pessoalmente e intercambiar informações. Mas só com a mudança da alimentação meu filho melhorou 30%. Deixa eu só te fazer uma pergunta. O que você usa da medicina alternativa? Eu uso MMS, cloreto de sódio. Depois eu explico melhor o que é. Para uma informação, essa troca de, por exemplo, mães que têm filhos do espectro autista, conversarem entre si, buscarem soluções, Eu faço parte de vários grupos. porque a medicina tradicional ela não tem conseguido respostas eficazes, certo? Ela faz basicamente contenção. E o que a gente observa em muitos casos são espíritos que têm um nível de conhecimento muito profundo. Eu sou terapeuta holística e cuido dele com alimentação, com terapia, com tudo. E ele só está receptivo porque é a minha luta e o trabalho. Só que agora ele cresceu um pouquinho e ele não quer aceitar a minha terapia, que era onde eu equilibrava ele quando ele está... Mas ele está na adolescência. Na adolescência as pessoas querem de fora. E se esse de fora rejeita, eu vou repetir só para a gente mudar o tempo. Ele chegou na adolescência. Seu limite de ajudar vai ficar chegando. Ele vai buscar lá fora. Se o lá fora rejeita, vá para o canto que aceite, tá? Exato. Sociedades têm virtudes e defeitos, todas. Não existe uma sociedade que tenha todas as virtudes ou todos os defeitos. Nesse aspecto, garanto a vocês, o Brasil está anos-luz em relação aqui aos Estados Unidos. Existem escolas de acolhimento, existe uma lei federal que obriga o acolhimento, inclusive você pode, na escola pública, quando você tem um filho assim, a escola tem que contratar um professor para ficar acompanhando ele na aula, só para ele. Aqui tem tudo isso, mas falta o amor, aquele carinho, a atenção, só isso. Você coloca numa escola que acolhe, você vê o desenvolvimento da criança é imenso. Você coloca a criança numa escola que acolhe, o desenvolvimento é tremendo. Não é? Você falou de ele tira o véu. Então você tem a legitimidade da forma ele para se melhorar e não melhorar o próximo. Então você, o primeiro passo é você e o seu para melhorar. E até uma moça perguntou e falou assim, tá, você erra várias vezes, aí você fica, nossa, de novo, aí você falou, não, são várias vezes. E você citou também do céu, que ele gritou, Jesus, né, me cura, mas se você não consegue se achar digno, como por exemplo, a oração, paga não tem valor, a oração sem fervor não tem valor, é o que você sente. Se você não se sente, porque você sabe que você ama, você continua errando. Eu sei que você tem várias, mas você não se sente digno. Como que você muda isso? Se você pode gritar, pode pedir, mas você não sente, então... Você grita até sentir. Eu falo o que eu quero, mesmo sem sentir que mereço. Até que um dia meu coração se convença do que eu mereço. Eu disse, pai, eu estou pedindo ainda sem convicção, mas é o que minha alma quer. Eu estou dizendo a você
o que eu quero, mesmo que eu ainda acho que não mereço, mas eu estou dizendo, eu estou comunicando, eu estou deixando claro, eu estou verbalizando para minha alma escutar, eu quero, eu mereço, embora eu não sinta. Você vai dizendo que até aquilo materializar-se. Pronuncie. Palavras têm poder. Qual foi a pergunta que nós não escutamos aqui, mais ou menos? Enquanto não acha que merece, como é que vai funcionar essa intimidade com Deus? Então eu tenho que pedir mesmo sem achar que mereço. Eu tenho que pronunciar a minha dor, mesmo enquanto eu achar que não mereço. Um dia, aquilo vai ganhar convicção em mim. Então eu falo em voz alta. Eu falo assim, por exemplo, eu estou com ódio da pessoa tal, eu queria que ela morresse. Mas eu sei que não é isso que deve ser feito. Então eu quero que ela viva. Embora dentro de mim eu queira a morte, eu estou declarando, meu Deus, eu quero que ela viva. Eu quero que um dia a gente se apazigue, embora que eu queria que ela fosse para o quinto dos infernos. Mas você está sendo honesto, gente. Você faria também com perdão também? Eu quero perdoar. Eu estou sendo honesto, eu não estou conseguindo perdoar agora. Eu não quero nem que ela chegue junto de mim, passe 3 encarnações no outro continente, entendeu? Mas eu quero um dia me apaziguar. Aí você vai verbalizando, você vai dizendo. Aí o seu self começa a ter mais força do que o seu ego, entende? Aí você começa a sentir que finalmente você vai tocar nele e vai sair por dentro. Ok? Mais pergunta? Sandra, é sobre missão. Missão. Mais alto. Sobre missão, eu reproduzo. Vai lá. Desculpa, eu falo baixo. É sobre missão. Eu vejo que eu me preocupo muito se eu estou na minha missão aqui na Terra. E às vezes eu acho que é uma preocupação excessiva. Entendeu? Eu acho que é ligada com uma ansiedade às vezes, de querer fazer mais o bem para as pessoas que estão longe de mim. Às vezes, várias pessoas já me falaram que talvez a sua missão é a família, tipo, porque eu parei eu estudei muito, mas não trabalho mais, fico em casa. Tenho 3 filhas e cuido da casa, da família. E às vezes eu acho que eu estou subutilizado? No tempo inútil, eu poderia estar fazendo tantas coisas para ajudar as pessoas e fazer Já a minha pensou missão. a utilidade de educar 3 pessoas de bem? Sabe quantas pessoas conseguem isso? Poucas. Pois é, eu converso muito com Deus. Na verdade, eu Com headphone ou sem headphone? Eu não escutei. Não, conversa com Deus com headphone ou sem headphone? Não, porque eu não tenho a necessidade que ela tem que falar alto, Você eu fala falo baixo. Agora você falou de... Eu não sou espírita, eu sou católica praticante. Mas eu tenho a Josi, que a gente conversa muito e se ajuda muito. Inclusive é uma unidade religiosa bem bonita, a gente se respeita muito e se ajuda muito. Então eu queria saber assim, a gente tem mesmo que se preocupar tanto com a nossa missão aqui, porque eu converso muito com Deus. E você falou agora, ela falou com Deus ou com os, eu falo anjos, mentores. Mas eu falo anjos, vocês falam mentores. E eu escuto mesmo, e eu sempre respeito essa voz que eu escuto, porque não é de mim, eu vejo que não é coisa que eu estou pensando, entendeu? É coisa que são palavras que vêm e são sempre do bem. Agora você falou, é com Deus ou com... Mas não me importa, eu não tenho que saber se é Deus ou meu mentor, não é? Importa que, eu acredito que Deus, o que vem do mentor passa sempre por Deus, né? É uma pergunta isso, desculpa. Eu tenho que me preocupar se é Deus ou o mentor que fala comigo? Não, mas assim, o que eu falo é o seguinte, eu prefiro orar para Deus, né? Porque é como se fosse tomar conselho do irmão ou do pai. Eu acho que o pai tem mais experiência. Basicamente isso. Mas não exclui que eu também converso com o irmão, com o anjo da guarda, com o santo, com é porque o às vezes mentor. eu acho que
subestimo a Deus, mas eu acho que eu falo, nossa, às vezes eu converso tanto com Deus, Você acha que ele é muito tão ocupado? pequenas, às vezes eu paro e penso, nossa, mas eu tenho que incomodar Deus por essa pequenez, porque eu converso muito o dia inteiro. E tu acha que ele tem limite de amor? Não, então daí eu penso, nossa, O que é pequeno para Deus? O que é pequeno para Deus? E sabe que uma vez eu estava achando que Deus não me escutava, né? Fiz o evangelho, meio assim, revoltado e tal. Estava num dia bad real. E aí, depois que terminou, eu peguei o Google, apertei no microfonezinho, pizza. Aí ele elencou as pizzarias próximas da minha casa e perguntou se eu queria ligar. E provavelmente o algoritmo sabe que pizza eu peço aonde e qual sabor. Certamente. A gente sabe disso hoje, com esses escândalos todos do Facebook, da Cambridge Analytica, a gente sabe disso. Então, aí quando eu apertei aqui, aí, o celular tem conexão Wi-Fi. Ao mesmo tempo, com GPS. Localiza para o endereço ID do meu telefone. Imediatamente o Google mostrou as saídas próximas à minha. Quando eu começo a digitar uma frase, ele conclui, não é assim? Se Google faz isso, imagina Deus. Mas a minha pergunta seria assim, eu tenho que me preocupar tanto com a minha missão? Vou falar da missão. Veja só. Muita gente me pergunta isso. Né? Eu acho que se eu soubesse a minha missão, seria tão mais fácil a missão. Então podem anotar aí que eu vou dizer a missão de cada um de vocês. Eu sou um médio altamente potente e vou dizer, é servir. Entendeu? Sua missão agora é ser mãe. E se você conseguir ser mãe com excelência, você talvez não tenha que fazer mais nada. Entendeu? Porque com a falência das famílias, conseguir ser uma mãe é a missão. Acontece que as pessoas querem missões, sabe, de tipo aproveitando que eu estou no ambiente, né, do Isso é Impossível, da New Scotland Yard. Então o que é que acontece? A missão de cada um de nós é primeiro, primordialmente, acima de tudo, com a família. Todas as outras são secundárias. Todas. Todas as outras são secundárias. Se eu ganhar o mundo e perder essa, não fiz nada. Certo? Então a minha missão fundamental é com minha família. Então não se preocupe. Sua missão é com seu ambiente. Certo? Quando você consegue, quem consegue administrar o pequeno, consegue administrar o muito. Né? Então as pessoas amam as baleias e esquecem dos filhos. Preservam as tartarugas e não cuidam dos primos, dos sobrinhos, dos vizinhos. Porque é fácil amar as baleias. Elas não acordam com você. Não que elas não mereçam o nosso cuidado, longe disso, merecem. Mas assim, a gente tem que aprender a amar quem dá trabalho, quem está junto, quem está perto, quem desafia diariamente essa missão. Por que essa é a missão mais impossível? Porque é uma missão 24 horas. Entendeu? Não, eu tenho uma missão de fazer sopão, roçando para uma comunidade carente que veio imigrado aqui. Não, no final de semana eu vou lá e faço sopão. Que massa, que lindo. Mas com os filhos a missão é diária. A missão é essa, servir. Servir. Não importa onde eu esteja. Eu estou servindo da melhor forma possível. Como professor, como médico, como... O que você imaginar de profissão, o que eu fizer, eu estou servindo. Então eu tenho que fazer, sabe, ter um salmo do autor conhecido. É assim, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra e servi a Deus com alegria e apresentai-vos a Ele cantando. Você pode parar e fazer, para que tudo isso? O salmista diz, porque Deus é bom e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade dura de geração a geração. Entendeu? Então, o que é celebrar com júbilo ao Senhor? Na missa, no culto, na reunião. Aqui é o lugar mais fácil. Você passa uma hora e meia para chamar de irmã. Irmã, bom dia, bem-vindo. Vai morar! Então assim, a missão, o júbilo é em tudo que eu faço. Em júbilo, tudo que eu faço. Nem sempre eu consigo. Nem sempre você está num dia, mas quando você estiver inspirado, sabe, dê o seu melhor, porque naquele dia você vai resgatar vidas.
No dia que você estiver na sua... Seja intenso assim, no sentido de chegar junto e resgatar as pessoas. Essa é a missão de todos nós. Porque a de salvar o mundo já veio. Certo? A última fatura lá, a gente encerra rapidinho. Eu queria que você esclarecesse, porque muitas mães têm a mesma dúvida dela, porque nós somos a stay-at-home mom, e quando a gente se depara com profissionais, mães que conseguem ganhar muito dinheiro, que conseguem fazer, serem famosas, serem muito reconhecidas no que fazem no trabalho e outras coisas, que elas conseguem aglomerar mais coisas, isso daí, quando a gente se compara, faz a gente se sentir mais para baixo. Eu queria só que você esclarecesse, porque tem mais mães. Certo, só para juntar dele e terminar. Assim, eu acho que eu vou perguntar a meio que responder. Essa intimidade com Deus, eu acho que nos faz, lógico, a gente ficar próximo, mas eu preciso saber assim, a gente carrega muitas crenças limitantes, né? E como talvez desconstruir ou perceber para a gente conseguir avançar, porque a gente às vezes não consegue avançar em muitos lados da vida da gente por conta dessas crenças, né? Que a gente carrega não só de hoje. Por isso que tem que desconstruir. Então. Tem que desconstruir. Às vezes talvez essa intimidade vai desconstruir. Por exemplo, a crença limitante do filho pródigo era que o pai não amava mais ele. E que ele ia voltar e talvez ser servo. A crença limitante fez com que ele espantasse com a aproximação do pai pensando que era punição. E foi quebrado com um abraço e a festa. E ele entendeu o amor. Então, deixa Deus te amar. Que Ele desconstrói teus medos. Sempre sente. Tem hora que não dá para racionalizar a relação com Deus. É para ser sentida. A relação com Deus não é racional. Ela não consegue atingir apenas o novo consciente. Não dá para descrever o amor de Deus. Sinta. E na medida que você sente, você vai desmontando todos os medos. E vai fluindo, certo? Com relação a essas mães. Cada família tem seu modelo. E a coisa que mais destrói pessoas e famílias, ser humano de um modo geral, o que mais hoje provoca autoestima baixa, destruição total dos egos é comparação. Se você consegue ser uma super executiva, certo? Ganhar super bem, ter filhos maravilhosos, parabéns para você. Queria muito ser assim, mas não dá. Para mim só dá para ser mãe. Entende? Então assim, não se culpa por isso. Agora que você tem que pensar o seguinte: quando meus filhos ganharem um pouquinho de autonomia, eu tenho que imediatamente construir minha alternativa, porque um deles vão sair. Se eu ficar só como mãe, eu vou ficar cobrando a conta, eu vou ficar uma sogra insuportável, eu vou achar que só uma boa comidinha traz meu filho de volta. Aí ele casa com uma mulher que olha pra mim e faz: eu detesto a comida da tua mãe. Aí eu odeio ela. Por quê? Porque assim, tudo bem, eu sou mãe, tal. Mas aí depois eu tenho que lembrar que um dia esse menino, essa menina, esses meninos vão. E eu tenho que continuar a minha vida, eu tenho que ter meu amor próprio, minha profissionalização. E eu posso, no mundo de hoje, no mundo da internet, eu posso, em casa, criar fontes de trabalho. Certo? Agora, se eu não tiver alternativa, o que é que eu devo preservar? O padrão financeiro ou a família? A família. Porque eu conheço muita gente que tem sucesso. Só para contar para vocês uma história bem... Uma amiga minha ligou: Rossana, você acredita, eu fazendo doutorado e tal. Aí um amigo meu ligou: você viu o e-mail do professor fulano? Não. Você não viu ainda? Não. Porque horas ele passou? 2 da manhã. Mas são 6 da manhã, você acha que eu acordei e vi um e-mail 2 da manhã? Você tem que ver, bote para dar notificação, você está sendo orientado a fulano de tal, uma honra. Então o que ele disser, na hora que ele disser, você tem que fazer. E se você acha que eu sou louca? E se você tem noção do cara que está te orientando? Tenho. Ele tem um currículo Lattes de 3 quilos, tem PhD até na lua, uma esposa que bota chifre e um filho que é maconheiro. Então eu não vou enlouquecer não, eu estou fazendo meu doutorado, mas eu não vou enlouquecer. Porque eu tenho uma filha, eu dormi tarde contando historinha para minha filha, para mim a prioridade é ela. Então agora eu vejo o e-mail, se ele quiser corresponder 3 da manhã eu vou buscar o orientador. Então assim, tem gente que ganha sucesso lá fora, dentro. Vocês lembram de O Diabo Veste Prada? Lembra da vida pessoal dela? Ela era uma mulher de sucesso, mas a vida pessoal...
E eu não estou dizendo que é inconciliável, que uma mulher não pode ter sucesso e uma família funcional. Eu tenho uma amiga minha, que inclusive ela e o esposo dirigem um centro espírita em Campina Grande, o nome dela é Socorro Paz. Professora universitária com doutorado, super respeitada, e 6 filhos fabulosos. Dá raiva, né? Entendeu? Às vezes quando me mostrava assim, tinha gente que ficava, como pode? Quando ela engravidava de novo, chamava ela de louca. Uma vez eu estava com uma amiga minha, numa cidade aí que eu não vou contar, ela dirigindo um carrão, só são pessoal lá no centro espírita, tem gente que não gosta de mim, cara, eu não sei porquê. Eu não sei, talvez seja outra vida. Tu já parou para notar como tu é insuportável? Mas, oxi, tu me acha insuportável? Não, entenda, olha o que eu vou dizer. Você é linda, você é rica, você é bem casada, você tem um marido que todo mundo queria ter, e ainda é boa, criatura, é horrível isso. Entende? A pessoa fica doida para você ser normal, ela começou a rir. Entende? Assim, tem gente que consegue... Parabéns, você começa a ter paz quando você passa a comparar. Pronto. Nós temos que ser a pessoa possível. Certo? Aceitando a pessoa possível, com intimidade com Deus, Ele faz o impossível. E muito obrigado. Encerrando, possamos expressar nossa gratidão ao Pai de amor para com todos nós, por estes momentos de união, de confraternização, com o seu coração, como criaturas divinas que todos são. Nossa gratidão por tudo que Ele nos deu e nos dá, por todas as experiências enriquecedoras, por todas as possibilidades renovadoras, sentindo-nos honrados em nossos corações, que estão em gratidão, avançando com Jesus, que nos conduza ao Pai, ao Deus de amor, buscando na intimidade de nós mesmos a ressonância do seu amor curador, renovador, conduzindo-nos a instâncias de mais paz, amor e luz, hoje e sempre. Nossa gratidão.